Passa o monitor, né? Vou mandar isso aqui amanhã pra eles, então. Senão... Só projeto. Isso. Não, eu acho que eu vou ficar porque isso aqui é muito importante. Eu tenho que estar presentinho e você vota. Você vota, senão não aparece meu voto. Beleza? E o ofício, é isso, ó. Um parecer favorável das comissões coloca o projeto na pauta da presente sessão. Onde está? Só um pouquinho, tem uma emenda no tá? Primeiro, vou votar a emenda. E já tem o parecer na emenda também. Então, é o artigo 2º que o imóvel será destinado pela entidade donatária à construção de biblioteca e centro esportivo, cuja obra terá prazo de conclusão indefinido. Okay? Em discussão, a emenda. Em votação, depois o projeto com a emenda. Ok. O vereador Nilo, você quer discutir o projeto? A emenda, depois nós vamos para o projeto com a emenda. Tem.
Vereadores, companheiros dessa Câmara, vereadora Sandra Dorinho, população presente, a escola do SESI, a nossa querida Alessandra, meus alunos, queridos ex-alunos que estão aqui fazendo parte da sessão, isso muito nos orgulha de vocês estarem aqui. A imprensa. Presidente, eu só queria discutir quanto à emenda, no artigo 2, que ele convalide-se da anuência do município de Paranaguá quanto à transferência do imóvel para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná, ressalvando que a área não poderá ser alienada pelo adquirente. Então, essa emenda tem um significado muito grande, porque precisa ser feito investimentos no Instituto Federal de Educação e essa área não pertence a ela. Como eles querem construir agora a biblioteca e que mais? E o centro esportivo. Então, eles vão ter que fazer o financiamento e alienar essa área. Então, o município está fazendo essa transferência para que eles possam desenvolver os seus projetos sem a interveniência do município. Então, fica para eles, o município resguarda para eles, como o dono dessa propriedade, para eles poderem fazer seus investimentos em cima. Então, eu acho que todos devem ter atenção com isso daí, que é muito importante, né, para o desenvolvimento do Instituto Tecnológico Federal do Paraná. Eles têm, só para concluir, eles têm o porquê desse regime de urgência, que eles têm até o dia 25. Eles têm até o dia 25. Para eles poderem protocolar e para receber essa verba para essa construção. Então, em votação? A emenda, só a emenda. Quero do Ministério Público, até hoje não construíram nada. Já está há mais de 2 anos. Aprovado. Em única discussão e votação, projeto de lei número 5.146, 2018, autoria do Executivo, já com a emenda. Em discussão? Vereador Nilo. Boa noite a todos, boa noite aos nobres pares, boa noite, vereadora Sandra, boa noite à população aqui presente. O professor Carlos Fangueiro foi muito técnico quando falou sobre a emenda e praticamente fez uma defesa do projeto, da importância do projeto e da celeridade que precisa para o dia, para que seja aprovado hoje e que dia 25 a Universidade Federal consiga pleitear as melhorias que quer naquele terreno. A mensagem 43 de 2018 trata de uma alteração na Lei 2874, de 10 de junho de 2008, em que destinava um imóvel doação para o ETC, o FPR, para a construção de um centro esportivo e uma biblioteca. Acontece que o prazo dado em lei para essa construção já expirou em 2011. E conforme consta no parágrafo único, artigo 2º dessa lei de 2008, o não cumprimento do prazo acarreta em reversão do imóvel ao município. Ou seja, desde 2011, nós estamos em 2018, ele voltou ao município. Dessa forma, se faz necessária alteração na lei, conforme o projeto aqui trazido, sob o número 5146 de 2018, em que se prorroga o prazo por tempo determinado para a construção, bem como convalida a anuência quanto à transferência desse imóvel para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná, a fim de que esses construam uma biblioteca e o centro esportivo, que é de interesse público de suma importância para o litoral. O que acontece é que, como disse o professor, e aqui eu vou somar a ideia do mesmo, até dia 25 eles têm uma verba, eles têm que carimbar a verba com um projeto para receber a expansão da biblioteca e do ginásio. Caso eu não passe por essa casa de lei hoje, esse projeto será prejudicado. E aqui, em nenhum momento, nós queremos prejudicar a parte da educação. Então, eu peço aqui
o apoio dos nobres pares, para que essa mensagem passe pela casa hoje, seja aprovada a redação final, para que no dia 25 não tenhamos nenhum empecilho em registrar essa prerrogativa junto ao Estado. Desde já agradeço, peço o apoio. Em votação. Aprovado. Eu gostaria que o vereador Sargento Orley assumisse o trabalho. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 4797, da autoria Nilo. Em discussão. Presidente, podemos juntar os dois de segunda discussão e uma votação só? São dois de segunda discussão? Não vai precisar discutir, então, para que a gente possa dar celeridade ao trabalho. Se a maioria assim concordar, concorda? 3 e o 4. Já foi votado? Não, 43. E é 44. Não. Não entrou, não? Só uma. A outra não entrou. A outra não entrou. Entrou 43, a 44 não entrou. A outra vai ser. Ordem do time? Não. Ele vai ler em uma e vai votar em outra. Só esse que era o instituto. Próximo. Então, votar 3 só? Os vereadores concordam votar a 3 e a 4? Também em segunda discussão e votação, PL número 4805. Em discussão, a 3 e a 4. Em votação. Aprovado. Em primeira discussão e votação, PL número 4817/2017, autoria Nilo. Em discussão. Para discutir, presidente. Senhores, o projeto de lei 4817/2017, DVR em viaturas da Guarda Municipal. Posso destacar aqui alguns pontos positivos da implantação desse sistema, como controle de assaltos, furtos, agressões, acidentes, pichações e ajuda no encontro de crianças desaparecidas, atenuação de riscos jurídicos, elucidação de acidentes, controle total dos processos de auditoria, controle da depredação interna dos veículos e maior durabilidade de componentes mecânicos.
análise comportamental dos usuários e funcionários e auxílio atendimento às reclamações para proteger a própria Guarda Municipal. O monitoramento com a utilização das câmeras e microcâmeras nos veículos está voltado, em sua essência, para situações ligadas à saúde, segurança pessoal e patrimônio. Entretanto, pode ser focada também para a otimização do processo produtivo e controle comportamental dos servidores, visando melhor preparar e atender os munícipes. Importante salientar que há dotação orçamentárias próprias disponíveis para consulta no portal da transparência e que podem custear essas instalações, sendo elas 3 em destaques. Temos dotação para isso, tem um custo para instalar isso, mas ele é dirimido na situação do atendimento. Algumas cidades... Presidente. Algumas cidades que se utilizam de câmeras em viaturas: Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Cascavel, Bocatu, Dourados, Campo Grande, Valinhos, Santos, entre outras. Alguns podem me perguntar: vereador, tantas necessidades na Guarda Municipal, e você vem com um projeto de lei para colocar uma despesa a mais num veículo próprio nosso? Essa despesa a mais é para dar suporte para as vidas dos guardas municipais. Essa despesa a mais é para dar suporte no contingente e também ajudar a proteger todo o nosso efetivo. Então, assim, é simples a despesa, nós temos dotação orçamentária, nós temos de onde tirar esse valor. A instalação e o monitoramento pode ser feito pela própria guarda, na central de monitoramento, e muitas vezes vai auxiliar o próprio guarda municipal quando for aferido por algum munícipe ou agressor ou alguma interferência que tenha externa. E muitas vezes é só a palavra do guarda municipal contra o bandido. Aí o bandido diz, como dissemos várias vezes aqui, o bandido diz: a minha mão pegaram à força, meu braço dobraram para trás, me machucaram. Aí o guarda vai ter que responder isso na justiça, não é, vereador Nóbrega? O bandido ainda sai limpo dessa história. Agora, o apoio em DVR, nas videocâmeras e nas viaturas, será muito positivo quando usado positivamente, para em benefício da população, para em benefício da corporação, para em benefício do guarda municipal e do munícipe de bem. Então, quando este mal, o transgressor, aquele que não quer bem a nossa cidade, aquele que quer usar muitas vezes a corporação como moeda de troca e julgar a atuação da nossa corporação, vai ser limitado a fazer porque ele está sendo gravado, filmado, diuturnamente. Então aqui eu peço o apoio dos nobres pares, que é uma ferramenta a mais, é uma ferramenta que pode sim ajudar. A gente tem às vezes algumas sindicâncias abertas contra os guardas, que utilizam-se de 3, 4 testemunhas contra um guarda municipal. Na hora do peso da balança, quem paga a conta é o guarda municipal. Precisamos reverter a situação. Precisamos também ter instrumentos para que a guarda seja protegida. Então, quando nós fomos buscar um pouquinho mais de informação quanto hoje às atuações dos DVR nas viaturas, tem DVR em viatura, tem microcâmera em capacete do ciclismo, do guarda que tem a bicicleta, tem na moto, tem vários. Tem como armazenar, porque é um arquivo leve, que pode ser feito backups periodicamente e ajudar a população. Peço aqui o apoio dos pares, porque é um mecanismo a mais para que nós possamos proteger a nossa corporação, que muito, às vezes, é atacada
por quem pratica a impunidade. Então, peço o apoio de todos. Em discussão, vereador Nóbrega. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhoras e senhores. Esse é o caminho, vereador. Esse é o caminho. A Guarda vai fazer 20 anos, agora em dezembro. E 20 anos que uma simples valorização, por exemplo, desse profissional vem se arrastando de comando a comando. Isso é apenas uma peçazinha que já era para ter. Como, por exemplo, o que nós pedimos aqui, um sistema que a Guarda possa ter, por exemplo, saber quem está abordando. É muito mais simples. Como o sargento sabe muito bem que a gente foi atrás e até hoje não foi implantado ainda. Esse é o caminho. É o caminho que o nosso plano de cargos e salário, que deixou de ser plano de cargos e salário, agora é reenquadramento, está engavetado e não saiu ainda. Mas esse é o caminho, que o Legislativo possa brigar junto e valorizar esses profissionais. Porque talvez muitas coisas estão acontecendo hoje que a corporação não merece. Se tivesse sido valorizada anos atrás, não estou culpando a gestão atual de jeito nenhum. Talvez não acontecesse. Gente ruim em todo canto. Nós estamos também com um pedido aí do seguro de vida para a Guarda Municipal. Por riscos assim. E foi filmagem dessa forma que denegriu a imagem de uma corporação que não merece, por pessoas isoladas. Esse é o caminho de valorizar, sim. Isso é a ferramenta básica que uma viatura tem que ter para manter a segurança do agente de segurança. Sentimos muito o que está acontecendo com a nossa guarda e tem que partir daqui, sim, essa valorização. Espero que aquele pedido, sargento, que ainda está em trâmite não sei aonde na prefeitura, possa vir o mais rápido possível. Que a nossa delegacia cidadã possa ter, por exemplo, um cartório, que a guarda não passe 3, 4 horas com um vagabundo lá para entregar para um delegado. Dá desânimo de trabalhar hoje. Por isso que você vê muitas vezes o GCM desanimado, a própria PM. Mas esse é o caminho de valorizar os nossos profissionais. Como, por exemplo, você não dá entrevista a uma TV local por causa de birra política e não mostrar um serviço que a nossa Guarda Municipal faz. Nós temos que rever muitas coisas, mas esse é o caminho. Então, pedimos, é lógico, a aprovação e precisamos refletir e valorizar nossos profissionais. Se vai nesse caminho, usando uma política cruel e podre que sempre foi usada, nós não vamos chegar a lugar algum. Mas esse é o caminho. Obrigado, senhor presidente. Vereador Gilson. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos e a todas. Vereador, eu, mesmo tendo um vício de iniciativa, eu vou votar favorável para, quem sabe, desperte isso no Executivo Municipal, porque quando gera despesa não é da nossa alçada, gera despesa ao Executivo. Então, pela ideia, eu voto a favor, mas eu tenho certeza que vai barrar nas comissões, ou até mesmo o Executivo vai vetar pelo vício de iniciativa. Agora, podíamos ir muito além do que todos os veículos municipais terem gravações, todos eles, inclusive GPS. Isso poderia dar muito mais segurança para quem administra, podia dar muito mais segurança para quem usa o veículo, e eu acho que geraria uma economia muito grande no município a partir do momento que todos os veículos tivessem o seu rastreamento e todos eles estivessem sendo filmados. Então, talvez aquela escapadinha, aquele, fora do trajeto de uso, imagine quanto de combustível a prefeitura não economizaria, vereadora Sandra Dorinho. Imagine quanto que não daria para mapear todos os veículos do município em tempo real, e não precisaria, acho que até a própria população podia acompanhar aonde são os trabalhos da prefeitura, seja um trabalho de limpeza, em tempo real, eles podiam estar acompanhando, seja um trabalho de um asfalto, quem sabe um trabalho de drenagem que a prefeitura venha fazendo, acompanhando em tempo real. Isso daria muito mais transparência, seria muito mais econômico para o município, e até mesmo aqueles veículos que, em pouquíssimo tempo, a prefeitura adquire o veículo e em menos de 6 meses ele está sucateado. Como que isso acontece? Então, pela ideia, eu voto favorável ao seu projeto. Mas isso podia se estender a
até a todos os veículos, né? Todos os veículos da prefeitura, até porque empresas que tomam esse tipo de iniciativa têm muita economia e conseguem manter a sua frota nova por muito mais tempo e funcional também. Em votação. Justificativa de voto, vereador Alex. Presidente, boa noite a todos e a todas. Com certeza favorável, vereador Nilo, eu acho que são de boas ideias que nossa cidade vai crescer. Né? São ideias realmente mas que não fiquem só no papel também, né, vereador Nobre, que realmente que sejam concluídas. Mas o primeiro passo o vereador já deu, está de parabéns. Com certeza aí vamos junto para uma Paranaguá melhor. Em votação. Vereador Adriano Ramos. Boa noite, presidente e vereadores. Boa noite, população presente na Câmara, em especial os nossos jovens estudantes, né, Marcelo Godó? Nossos jovens estão aí. Sejam muito bem-vindos sempre a essa Casa de Leis. É importante a participação de vocês na política local. Senhor presidente, eu voto favorável e, coincidentemente, eu fiz uma indicação na semana passada à prefeitura sobre esses equipamentos, né? Porque o trabalho do vereador é indicar, isso aqui é vício de iniciativa, tem que partir esse projeto do Poder Executivo para cá. O vereador falando, parecia o prefeito da cidade prometendo em campanha eleitoral, né? O vereador falando sobre o assunto, mas vale, poderia ser autorizativo, né? Mas é vício de iniciativa. Mas, como nós não somos da base, que a base passa que nem um foguete aqui, eu vou votar favorável também, como o vereador Justo colocou, pela sugestão, que é importante. Não sei daí como é que o Executivo vai lidar com isso, né, por serviço de iniciativa e ter que partir do Poder Executivo para cá, se vai vetar ou não, mas mesmo vetando, o que vale é a ideia. Nós fizemos a indicação, o vereador fez o projeto, quem sabe o Poder Executivo em breve não transforme isso num benefício, principalmente para os guardas civis municipais, né, vereador Nobre? Principalmente, que estão precisando. Não só disso, mas do plano de carreira também, que estamos aguardando ainda, as promessas que não são cumpridas, né? Justificativa de voto, professor Carlos Fangueiro. Vereador Nilo, tudo que vem para crescer, a gente tem que aprovar. Então, a sua ideia, logicamente, merece a aprovação de todos. Mas, porém, contudo, todavia, mudando as conjunções, né, merece alguma consideração com respeito à classe dos guardas. Tem muitos investimentos aí que, para Paranaguá, para a nossa realidade, custa caro. É óbvio, dará mais segurança, dará mais incentivo para o guarda trabalhar com mais afinco na sua responsabilidade. Porém, é difícil a cidade comportar como as cidades que o senhor falou, cidades grandes com orçamento 3 vezes maior que o nosso, e a gente poder deter nos nossos veículos esse equipamento. Eu acho que o anseio maior da Guarda hoje é reconhecimento, a valorização pessoal, o plano de cargos e salários, fardamento, condições de trabalho no local adequado, quando ele possa desempenhar suas atividades, sem ter o oportunismo de verificar que um projeto como esse poderá dar um respaldo na segurança, mas a insegurança do guarda dentro da sua profissão. Então, voto a favor. Como o vereador Adriano falou, é uma iniciativa do Executivo fazer isso, mas tomara a Deus que o prefeito tenha essa consciência de adquirir a sua ideia e formular como uma lei que venha beneficiar a Guarda Municipal. Aprovado. Em primeira discussão e votação, PL número 4830/2017,
autoria vereador Nilo, em discussão. Para discutir, presidente. Presidente, eu vou contra uma premissa minha de soma as ideias do executivo. Toda vez que eu coloco um projeto, independente de ser vício ou não vício de iniciativa, ele foi bem trabalhado, ele foi bem pesquisado, ele está bem amparado, e outras prefeituras, outras câmaras municipais do Brasil fizeram igual e melhor. E nós copiamos, sim, coisas boas para a nossa cidade, e às vezes sinto que, em alguns comentários, que para nós nada funciona, nada vai funcionar, e algumas ideias coletivas dos 19 vereadores, nós não merecemos que seja implantada aqui. Nós merecemos tudo de bom desse país. Aqui nasceu o Paraná, e foi uma das primeiras províncias do Brasil. Nós já tivemos a corte aqui em Paranaguá. E nós já fomos muito, muito bem vistos a nível de Brasil. Só que muitas vezes nós somamos ideias negativas quanto à nossa própria casa. Mas quem constrói a nossa casa somos nós. Aqui eu vou deixar livre e até vou me abster ao meu projeto de lei, porque é um projeto de lei que eu não consegui retirar a tempo, porque o leite tipo C é uma necessidade, só que hoje não tem amparo ainda do Ministério da Saúde, tá? Não está repassando há muitos anos, e acarretaria uma despesa gigantesca no nosso município. E eu pedi para a minha assessoria retirar, e não deu tempo de retirar. Então, vou me abster, mas vocês livres para votar contra, e até peço apoio que recusem, porque ele vai ser melhor desenhado, e eu vou mandar via requerimento para um limite de leite tipo C, que hoje já é um limite judicial, que a Secretaria de Saúde pode atender. Aqui tem até uma dotação orçamentária mínima, que pode amparar, e tem dinheiro próprio na saúde para isso. Mas vou me abster do meu próprio projeto de lei, e aqui deixei claro para vocês que foi uma falha de retirada. Quando é o momento de postular coisas positivas, sempre estarei aqui somando com vocês. Tá? Muito obrigado. Em votação. Vereador Adriano Ramos, justificativa de voto. Colorido lá no painel, né? Vereador, a gente entende a sua colocação, entendemos também o seu desejo, né, que esse projeto, que é interessante, possa contemplar as pessoas envolvidas aqui, mas, mais uma vez, tem um parecer jurídico contrário e depois pela tramitação pela Comissão de Justiça, em redação final. Eu gostaria que os nossos projetos, nossos aqui, dos independentes, também tivessem esse mesmo carinho, essa mesma atenção, esse mesmo olhar que não está tendo. Mas, como disse no projeto anterior, mesmo sendo, como diz aqui, vício de iniciativa, ilegal porque contraria dispositivos previstos na lei, inconstitucional, todos esses, eu acho que vale a sua intenção, que a intenção é boa, como foi da anterior, e pela intenção,
eu vou votar favorável, não sei se nós vamos vencer ou não, vou votar favorável, e eu gostaria que o Poder Executivo pudesse também implantar esse projeto. Rejeitado. Em discussão e votação, requerimento protocolado sobre o número 2360/2018. Autoria, vereador Nilo. Eu gostaria de colocar o 13 também, que é pedido do plenário, se pudesse colocar junto com o meu. Daí vou discutir. 7 e 13. Solicitação de plenário. Que é o pedido do plenário. Se todos os vereadores concordarem. Sete e 13, né? Isso. Antes de abrir, presidente, eu quero pedir para Vossa Excelência, se podem me dispensar nesse momento, tem um evento na ASIAP, eu gostaria de participar do evento. Tem algum problema? Tranquilo, vereador. Obrigado, presidente. Claro. Não precisa. Obrigado. Vereador Gilson, tranquilo. Em discussão, os requerimentos 7 e 13. Para discutir, presidente. Presidente, meu requerimento é um requerimento simples. O 2360 e o 13 é a solicitação do plenário. Nós colocamos juntos. Mas o requerimento 2360, de um acidente que aconteceu dia 27/6/2018. Aqui eu estou pedindo só a cópia da sindicância que foi aberta pelo Poder Público Executivo quanto ao acidente de caminhão que vitimou a minha avó, Leonil Rodrigues. Não por ser a minha avó eu pedi a cópia dessa sindicância, porque se outra pessoa tivesse me pedido, também pediria, porque pelos fatos ocorridos e pela situação descrita do motorista que estava conduzindo aquele caminhão no dia do acidente, foi comentado que esse mesmo motorista já vitimou outras 2 pessoas com um acidente de caminhão de igual porte, o caminhão compactador do município de Paranaguá. Então, tendo em vista a familiaridade, tendo em vista que foi aberta uma sindicância e precisa ser aprovado, precisa ser analisado, visto todos os fatos e todos os pontos de vista, eu aqui peço o apoio dos nobres pares para que a cópia dessa sindicância chegue à casa, e não só eu, como neto, primeiro neto dela, mas todos nós possamos acompanhar até a conduta e o acompanhamento, se for o caso psicológico de um motorista desse, que não foi uma única vítima, foram outras vítimas. E se nós hoje pudermos fazer qualquer ação dentro dessa Casa de Leis para dar suporte a esse motorista, algo psicológico, algo que ele tenha no caminho dele, para que nenhum erro humano não aconteça nunca mais. Tá? Então aqui eu peço o apoio dos nobres pares, é uma simples cópia de sindicância, porque tenho certeza que a minha família chorou, eu ainda choro por dentro, mas a família desse motorista também chorou. Tá? E se não for eu não olho com 2 olhos, não olho com olhos de vingança, eu olho com olhos que, se ele precisa de ajuda, essa Casa de Leis também vai ajudar a encaminhá-lo, e se a sindicância der positiva como criminal, ele que responda criminalmente, se for psicológico, que
seja o psicológico dele, que seja tratado para que ele volte um servidor melhor. Que a partir do momento que nós, eletivos, estamos aqui para representar bem a população, os concursados têm esse compromisso o dobro, porque ficarão até a sua aposentadoria. Nós estamos aqui de 4 em 4 anos e seremos sempre substituídos com o voto popular. Agora, peço mais um pouquinho, uma atenção a este motorista, a essa sindicância, que será muito positivo. Obrigado, eu peço o apoio dos nobres pares para aprovar esse requerimento. Vereador Nóbrega. Obrigado, senhor presidente. Nilo, sofre a família inteira e a gente lamenta porque a situação não está acontecendo só com esse motorista. Nós pegamos um exemplo bem claro que morreu 2 pessoas ali no viaduto da Sadia, da mesma forma. Nós, infelizmente, hoje, tanto a nossa terceirizada, a PAV Ambiental, não tem essa prioridade num DSS, numa prioridade num treinamento no profissional. Então, você não sabe como é que está a carga de serviço dele, como que ele vive ou convive com a família dele, e acarretando serviço por cima de serviço e gerando situações assim. Eu acredito que a sindicância ela é importante e nesse papel de reeducar esse motorista, e quem sabe a prefeitura, a própria segurança do trabalho da prefeitura, que entre em treinamento com esses motoristas, não só ele, mas no quadro geral, e que já fiquem um alerta, senhor presidente, para que possam sim estar convocando, estar montando equipes de treinamento, porque se aconteceu já, não foi 1 nem 2 vezes, pode acontecer mais vezes. Então, nós temos que cuidar, sim, desse profissional, para que não venha mais acarretar. Como que ele está trabalhando hoje, nesse momento, por exemplo? Ele tem esse suporte? Que caminhão que ele está trabalhando? O acidente ele é sempre provocado. Não adianta empurrar nas costas só do motorista. Será que esse caminhão ele passa pela manutenção adequada? Será que tem uma fiscalização? Será que existe um checklist para esse caminhão antes dele sair? Duvido muito. Então, nós precisamos agir dessa forma para que venha com a prevenção. Atenção, segurança do trabalho da prefeitura tem que ser acionado e resgatar até essa autoestima para esse motorista. Que com certeza ele não está bem numa situação dessa daí, porque jamais ele queria fazer isso. Mas isso é importante, a gente está sabendo também, vereador. Obrigado, senhor. Em votação. Justificativa de voto, vereador Josias. Vereador Nilo, eu vou votar favorável ao seu requerimento, mas eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência se você, pelo menos se Vossa Excelência sabe. Este motorista é funcionário da empreiteira ou é funcionário da prefeitura? Da prefeitura. Tá, eu voto favorável, senhor presidente. Justificativa de voto, vereador Carlos Fangueiro. Vereadores, não é por se tratar somente da avó do vereador que a gente tem que defender. A gente fica sensibilizado quando acontece qualquer problema na cidade que vitima alguém. Nós não podemos compartilhar com isso, não podemos dar continuidade. Como o vereador Nóbrega falou, temos que verificar a estrutura desse trabalho, como é que está, se esses caminhões realmente têm uma manutenção efetiva. Se há treinamento para esses motoristas, né? Normalmente as pessoas que trabalham com motorista têm algum treinamento, têm algumas palestras de incentivo à profissão que exerce contra os perigos, contra os acidentes. E eu acho que isso não acontece. Precisa sim investigar para ver realmente o que aconteceu. Ninguém morre de graça. E também ninguém tem a intenção de chegar e matar. Nós estamos com um problema também, como estão todos os manifestantes aí naquela Bento Rocha, que é um perigo constante de todos os dias. Esses motoristas que vêm de fora, coitados, cansados, às vezes não têm culpa, por falta de segurança, por falta de estrutura da via pública, às vezes acontece, só para concluir, senhor, algum acidente que todos devemos ficar sensibilizados e lutarmos por isso. Então, a nossa obrigação aqui é essa, lutar pelo direito, lutar pelo sentimento daqueles que sofreram, e sem ter uma resposta. Então, precisamos de resposta, sim. Então, voto a favor, vereador Nilo. Em votação.
O 13. Aprovado. Em discussão e votação, o requerimento. Por gentileza, dá para continuar aqui, senão a gente vai suspender um pouquinho para vocês falarem. Em discussão e votação, requerimento protocolado sobre o número 2371/2018, autoria Tiago Cutz. Em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de pedir ao senhor, e com o aceite dos nobres pares, para que fosse já discutido o requerimento na ordem do dia, o número 8 e o 9, requerimento 2371/2018 e requerimento 2372/2018. Os dois são de minha autoria. Se assim os vereadores concordarem. Isso, um na sequência do outro. Em discussão. Obrigado. Os requerimentos 2371 e 2372. Senhor presidente, eu peço aqui o voto dos nobres pares. São duas questões importantes ligadas às nossas bandeiras. Uma delas, nós temos notado bastante dificuldade quanto à questão da fiscalização, quando nós estamos tratando da questão proteção ambiental e animal no nosso município. E há uma divisão dessas tarefas entre os fiscais da Secretaria do Meio Ambiente e os guardas municipais da divisão ambiental. Então, nós estamos aqui perguntando ao Poder Executivo para que nós possamos ter uma resposta e assim tomarmos seguir os próximos passos, quanto à questão hoje de como isso está estruturado e a possibilidade de dentro da guarda ambiental, hoje criar-se um setor específico para a questão da proteção animal. Lembrando que diariamente, nós que temos contato, recebemos inúmeras denúncias que poderiam ser facilmente resolvidas e que, ao longo do tempo, isso acaba deixando de se tornar, até mesmo em alguns casos, pode-se dizer que é uma cultura, e as pessoas passam a entender que nós, seres humanos, devemos respeito, independentemente de gostarmos ou não dos animais. Pessoas que não têm condições de ter um e que têm para colocá-lo em situação degradante, falta de comida, água, dentre outras possibilidades, ou melhor dizendo, maldades que a mente humana possa imaginar. Então, esse é o primeiro requerimento. E o segundo requerimento, nós estamos pedindo, daí seria, acho que principalmente a parte de comunicação da Prefeitura, que tem o link com também a ouvidoria, em relação à possibilidade de colocar um canal direto, onde se entra no site da Prefeitura Municipal, e onde tem um link para que a pessoa que tem alguma demanda em relação à denúncia, e é óbvio, isso pode ser denúncia em todos os sentidos, mas aqui nós estamos pedindo que tenha um link para a denúncia específica relacionado à proteção animal, para que a pessoa possa denunciar maus tratos e que essa denúncia tenha um andamento mais rápido possível, né, para que a pessoa não acabe se perdendo ou fazendo um processo hoje que é geral, em que todas as denúncias ou pedidos de informação para o município, que seria o canal da ouvidoria, mas que tenha um canal específico para que a pessoa seja direcionada de forma fácil, rápida, para que ela faça essa denúncia e, concomitantemente, a nossa intenção é que também tenhamos a parte da fiscalização, seja pelos fiscais da Secretaria do Meio Ambiente ou por essa divisão da Guarda Municipal responsável pelo atendimento de maus tratos, para que isso seja resolvido o mais rápido possível. Volto aqui a falar, a intenção é que seja feito hoje, claro, vai ter uma forma, de alguma forma, podemos entender que vai ter um direcionamento ou um trabalho maior, mas a intenção é de que, ao longo do passar do tempo, que nós tenhamos uma diminuição nesses casos. E isso é totalmente possível. Lembrando também que essas pessoas que hoje cometem esses tipos de crimes devem ser punidas, e uma dessas punições, inclusive, pode ser revertida através de multa para a Secretaria, para a Guarda, aonde esse recurso pode ser utilizado para o custeio dessas atividades, ou então de iniciativas quanto à conscientização e educação da população em relação ao respeito aos animais, ao meio ambiente,
em função de uma cidade que nós queremos melhor, que também tem relação à questão da saúde pública, quando as pessoas deixam seus portões abertos para que seus animais saiam, podem causar acidentes, dentre outras possibilidades. Então, senhor presidente, peço aqui o voto dos nobres pares para que esses requerimentos cheguem ao seu destino e que nós tenhamos respostas satisfatórias e que possamos depois seguir os passos até que consigamos atingir o nosso objetivo. Obrigado. Vereador Nilo. Vereador Tiago, eu quero aqui enaltecer o seu trabalho quanto à proteção animal e lembrar a todos os internautas, a população aqui presente, aos nobres pares, que muitos, às vezes, comentários negativos e comentários que depreciam a própria pessoa. Tenho certeza do seu trabalho. O senhor recebeu mais de 1000 votos e muito do seu propósito, do seu trabalho, foi em proteção animal. E aqui tenho certeza que nós estamos aqui no universo de umas 50 a 70 pessoas hoje no nosso plenário. Se quantificarmos todos que já tiveram ligação com um cachorro, um gato, um animal, direto ou indiretamente, todos nós já tivemos ligações. E muitas vezes o animal é mais sincero e mais fiel que o ser humano. E quando vem 2 requerimentos de tamanha importância para a proteção animal, nós tínhamos um pouquinho que refletirmos. Por que essa reflexão? Porque o total abandono, já tem estatística que até, como o senhor falou, de abrir o portão para sair, para não incomodar, o latido do cachorro, já tem estatística que esse mesmo cachorro que passa na rua, às vezes desorientado da sua casa, é o mesmo que causa um acidente de um motociclista. Aquele que deprecia em rede social o seu trabalho, da preocupação, pode ser aquele motociclista que está passando na frente de casa e o cachorro sair desgovernado, sair um acidente e uma fatalidade. Muitos podem não dar importância, muitos podem questionar, mas o seu trabalho é um trabalho de base. E eu tenho grande preocupação com esse interesse, porque está sendo um interesse nacional. Se nós olharmos mais de 5.000 câmaras municipais do Brasil, uma linha da proteção animal que está sendo uma preocupação de ponta a ponta do país. Não só pelo controle de zoonoses, não só pelo controle das doenças que o animal nos causa. O vereador Jaime da Saúde atende muitas pessoas, que às vezes é o aspecto do tratamento do animal em casa, que traz às vezes a doença para o ser humano. Agora, deixar sem cuidados, sem proteção, e o poder público também não se preocupar, estoura lá no posto de saúde, estoura lá no DPVAT, no trânsito. Há pouco tempo atrás eu liguei para o Estado, em conversa com o senhor, para pedir, só para finalizar, para pedir um apoio no trabalho veterinário do Estado. E pasme, vereador, ninguém do Estado do Paraná, nenhum município, tem uma farmácia veterinária. E não tem um remédio gratuito para o animal no Estado do Paraná, com 399 municípios. Isso é muito negativo. Tem todo o meu apoio. Sempre que precisar, estarei apoiando a causa também. Em votação.
Aprovado. Em discussão e votação, requerimento protocolado sobre o número 2409/2018, autoria Jaime da Saúde. Em discussão. Para discutir, presidente. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, os alunos do Colégio SESI, professora Alessandra, os líderes comunitários que estão presentes nesta casa. É um prazer ter vocês aqui. Aqui é a casa do trabalhador, aqui é a casa do servidor, aqui é a casa da população, aqui é a casa de vocês, para vocês se manifestar de forma ordeira, né? E vão sempre estar com essa porta aberta para receber vocês. Presidente, nessa noite eu vou trazer um requerimento que faz dias já que esse requerimento está na casa, e eu, através da matéria vinculada pela TVCI sobre denúncia do supersalário, nós, os vereadores, temos sido questionados pela população e por servidores municipais em relação a esse assunto. Servidores relataram que realizam horas extras, mas não recebem na sua integridade. Quanto outros apoiaram abertamente essa gestão e no período eleitoral recebem horas extras que, segundo denúncia, não foram realizadas. Recebemos também que existem servidores próximos ao prefeito que estão em desvio de função com atestado médico sob suspeita. Por conta dessas denúncias, solicitamos informações quanto ao questionamento supracitados. O meu requerimento nessa noite, senhores, é apenas um pedido de informação. É só um pedido de informação. Eu votei favorável a todos os requerimentos e projetos nessa noite. Pediria aos senhores que votassem favorável, porque é só um pedido de informação. Nós queremos saber sobre esses salários absurdos que nós temos hoje. Vamos dar um exemplo aqui, a Guarda Municipal, tem servidor lá que está ganhando 3 mil e faz a mesma carga horária do Guarda Municipal, que ganha 7 mil, cumpre a mesma carga horária, tem a mesma função, são da mesma época, e eles recebem absurdos de salário diferente de 50%. Eu mesmo, na Secretaria de Saúde, eu sou servidor do município, cumpro minha carga horária, estou lá, trabalho na Secretaria de Saúde, e pessoas próximas ao prefeito, que eu sou técnico, sou da execução, e pessoas próximas ao prefeito, que são auxiliares administrativas, recebem praticamente, às vezes, o dobro do que eu ganho. E não é só meu, são de outros servidores da área de enfermagem, da área de educação, da área de segurança, todas as secretarias. Nós fomos procurados por funcionários de todas as secretarias, vereador Lino. E eu creio que vocês também tiveram esses questionamentos de pessoas que cumprem a mesma carga horária, são a mesma função, tem todas as vantagens os próximos ao prefeito, mas aqueles que discordam não tem nada, é cortado produtividade, é cortado horas extras, é cortado qualquer tipo de vantagem. Nós vimos um caso de vários profissionais que não recebem uma produtividade. Daí eu disse, como é que pode o servidor que tem direito à produtividade não receber um real de produtividade? Então, ele não produziu. Então, tem que abrir um processo contra esse servidor que está gastando dinheiro público, jogando dinheiro no lixo, vereadora Sandra. Porque esse servidor não ganha produtividade. E está lá, a produtividade do servidor tem que ganhar, é horas extras. Mas aqueles que são próximos ao poder têm todas essas vantagens. Então, no meu requerimento, senhores, eu peço, por que não se aplica isonomia salarial nesses casos, que são pessoas da mesma categoria, com a mesma função, que cumprem a mesma carga horária e até no mesmo local, não recebem diferença de 30%, 40%, 50% a mais. Porque servidores concursados recebem salário maior do que servidores que exercem a mesma função em período de carga horária, sendo que muitos desses servidores têm o tempo de serviço prestado no município. Porque no portal de transparência não consta a discriminação dos valores recebidos de gratificações, horas extras e outras vantagens que existem. Portal da transparência, me desculpe, é uma vergonha nesse município. É uma vergonha.
Quero que vocês, jovens, entrem no portal da transparência e tentem achar o salário de alguém. Você vai pegar só o bruto, não tem mais nada. Sendo que os embutidos é que deixa essa grande diferença. Então, eu quero até agradecer à TVCI por nos pautar, às vezes, com informações importantes, porque eles procuram os vereadores, procuram com certeza vocês, procuram os independentes, procuram os vereadores da base, procuram jornais, revistas e sites de todo lado para questionar os seus direitos. Mas o pior de tudo isso é que quando se questiona demais, vereador Fábio, ainda ele ganha de prêmio, sabe o quê? É ser jogado para um outro bairro bem distante da casa dele, onde tem que trabalhar, tem que pegar 3 ônibus para ir. É triste. Eu vou fazer alguns vídeos de servidores que já não aguentam mais, que a casa dele é do lado do serviço, e eles têm que sair das suas casas para pegar 2 ônibus, 3 ônibus, paciente até laudado. Sabe o que é isso? Paciente com laudo, pessoas com laudo, eles passam por cima de tudo. É impressionante a falta de respeito. Aí dizem, não, você não deve gostar do Marcelo, você não deve gostar dessa administração. Não tem nada, pelo contrário, não tenho nada contra o prefeito, não tenho nada contra a vereadora da base, não tenho nada contra ninguém, apenas quero fazer o meu trabalho de vereador. Apenas fazer o meu trabalho de vereador, fazer o quê? Que é defender os interesses da população, do servidor e de todos. Tanto que quando vem projeto bom para esta casa, eu voto favorável. Voto favorável, votei hoje tudo favorável nessa casa e não tenho nada contra. Agora, eu não posso aceitar que servidores que, além de perder 50% do seu salário, vereador Nilo, ainda tenha que, às vezes, aguentar calado. Porque se ele falar, o castigo vem. O castigo vem, porque eu sou testemunha disso, o vereador Nóbrega é testemunha disso. Está lá, né? Então, eu quero pedir apenas o voto dos senhores favorável. Voto favorável para que, é um pedido de informação, para que nós possamos trazer a esta casa essas informações importantes e eu levar até os servidores. Muito obrigado. Em votação. Perdão, vereador Nilo. Vereador Jaime. Muitas vezes eu não comungo com o seu ponto de vista, quando o senhor diz que o senhor não é contra esta administração, que o senhor não constrói, diques, barreiras, represas, porque construir pontes é diferente do que o senhor faz, vereador. Quando o senhor traz para casa, o senhor tem parte de razão no seu requerimento. E essa parte de razão, se o senhor tivesse 1% no universo de 100, eu já lhe ajudaria nesse requerimento. 1%. Só que quando o senhor, a forma de falar, a forma de se expressar, a forma de colocar para a população, é muito diferente, vereador, de quem quer construir, de quem quer ajudar uma administração. Se o senhor quisesse mesmo ajudar a administração, como o senhor disse, eu fui eleito aqui para ser servidor da população e ser fiscalizador. Servidor é uma coisa, fiscalizador é outra. E nós temos mais alguns outros atributos na nossa função, que é aproximar, que é fazer política. E política não é feita nem de diques, nem de represas. Agora, eu fiz a pesquisa, nós tivemos bastante tempo para fazer pesquisa, né? O senhor colocou esse requerimento aí pelo menos há 1 mês e meio atrás. Nós temos acima de R$5.000, no universo de 5 mil funcionários da maior empresa de Paranaguá, que é a Prefeitura Municipal de Paranaguá, acima de 5 mil, nós temos 1.327 servidores, 1.327 que recebem acima de R$5.000. Então é quase 40%. Recebe acima de R$5.000.
até o limite do prefeito, que é R$16.000. Aqui tem professor, guarda municipal, médico, enfermeiro, pedagogo, técnico de administração, auxiliar administrativo, educador infantil, dentista, professor, orientador, assistente social, motorista, superintendente, psicólogo, agente operacional, farmacêutico, fiscal, secretário, procurador do município, técnico de enfermagem, engenheiro, vigia, todas as funções recebem. O senhor está falando que o senhor é técnico de enfermagem, o senhor não recebe, né? Técnico de enfermagem de R$4 a R$8.000, 16 recebe. Então o senhor não é o único que está sozinho nessa luta. 31 não recebe. 31 não recebe, mas 16 recebe. Só para concluir, presidente, quando eu falo da isonomia, quando eu falo de tempo de trabalho, se o requerimento se quisesse construir, votaria a favor, mas se quisesse construir para essa administração fiscalizar melhor, chegaria aqui e falaria assim, ó, eu estou identificando alguns nomes que têm a mesma carga horária e o mesmo tempo de trabalho e não tem produtividade, não tem isso, não tem aquilo. Agora, em março de 2017, o senhor veio aqui e brigou para que o TAC fosse obedecido nos servidores municipais. E o TAC obedecido, se cortasse tudo de todo mundo, protocola para cortar tudo de todo mundo. Aí fica igual, isonomia. É só fazer isso, daí o senhor está construindo pontes. Conclua, vereador. Vereador Nóbrega. Obrigado, senhor presidente. Sou meio suspeito de falar, né, que a gente sente na pele. Eu sou 100% servidor com muito orgulho. E tenho orgulho por servir a Guarda Municipal. E sinto na pele o que foi dito aqui. Infelizmente. Bem simples. Decreto 2428 de 2012. Eu vou só ler o que ele diz, o que é produtividade. O que você tem que fazer para você ganhar produtividade? É só ser amigo do filho do rei, não? Amigo dos homens? Não. Você tem que ter iniciativa, responsabilidade, eficiência, qualidade de trabalho, relacionamento, comportamento, criação e inovação, organização do tempo de trabalho. Simples. Chega no horário. Agora, peraí, eu vou citar pela minha categoria. Você tirar 0, então as notas são assim, ó. Pega lá o requerimento, anota aí, 2428 de 2012, decreto. Você tirar 0, é de 0 a 10. Nesses itens aqui, manda esse cara embora. Porque é inútil, porque não tem cabimento. Isso aqui é só um item, eu não vou... E assim tem, eu digo porque nós temos servidores, não é só da Guarda Municipal. Mas eu vou falar pela minha. Eu tenho Guarda Municipal, por exemplo, no mês passado, veio chorando. Chorando porque ele não tinha o que almoçar que preste. Porque cortaram a produtividade dele. Então isso é cruel para um servidor. Isso é cruel pelo um profissional. Inclusive de segurança, eu vou falar só da Guarda Municipal. Era para ser feito esse critério e no final do mês você assinar a folha. É assim que procede. É muito simples. Isso é uma briga nossa. E tem que ser partir do prefeito para ele rever esse tipo de situação. Onde tem guarda municipal ganhando 7 mil, não que não mereça, todos merecem, assim como o servidor. Mas é injusto todos estar ganhando 2 mil, o máximo 3 mil que chegue, porque muitas vezes não compactua com a opinião de um chefe. E assim é toda a secretaria. Então, eu acho que nós temos que, sim, unir e buscar. Talvez o requerimento chegue a ferir alguns princípios assim, fica chato mesmo. Mas eu vou falar por mim. Você chegar um servidor e dizer que quarta-feira, ele dizer que vai esquentar o almoço do domingo, você está de brincadeira. Ou te pedir emprestado um dinheiro porque ele não tem mais o que comer. Ah, mas ele tem empréstimo. Seus olhos têm empréstimo. Ele ganha mal. Por causa de gestões que passam a mão na cabeça de pessoas corruptas assim. Porque você faz tudo o que você quer. E acabou. E o servidor não vai falar. Sabe por que ele não fala? Porque ele é amordaçado num sistema político podre que nós vivemos isso até hoje, infelizmente. E não é da gestão Marcelo. Não podemos culpar o Marcelo. Marcelo só está agora. Mas as figuras só trocaram as caras. Gestões passadas era assim também, Nilo. Você sabe. Podemos acabar com isso? Talvez não. Mas com requerimentos assim e exigências assim, nós vamos tentar.
Obrigado, senhor presidente. Em votação. Vereador Carlos Fangueiro, justificativa de voto. Vereadores, quando a gente se dá conta do requerimento desse, é porque chega até nós todas as inconsistências que são cometidas. E eu admiro o vereador Jaime pela coragem de colocar um requerimento desse, porque condiz diretamente com a administração. Mas, para mim, aquela boa administração é aquela que é imparcial, não é aquela que se dota pelos trâmites do coração. Eu acho que aquele merecedor, sim, da responsabilidade que tem, deve ser incentivado com alguma coisa além do seu salário. Nós verificamos, por as informações que nos chegam, pelas reclamações, falta de pagamento da hora extra, deixou de receber a produtividade que recebia e não recebe. Eu acho que a produtividade é uma questão muito perigosa da gente medir. Para a pessoa ter produtividade, tem que ser estabelecida metas. Não adianta fazer a mesma coisa no setor, um recebe produtividade e outro não. Por que isso? Então, se quer pagar produtividade, que se estabeleça a meta. Daí sim, pode ser analisado com pormenores. O funcionário, a sua capacidade, a sua destreza, inteligência, responsabilidade, né? Daí sim. Agora, tudo aquilo que nos chega, nós não queremos criticar o poder. Nós queremos sim criticar o sistema. Por exemplo, não é possível não estar funcionando a terminal da transparência que inibe da gente verificar quanto é que ganha, quanto é que não ganha, porque nos questionam. Nós não sabemos. Quando recebe aquele salário pelo líquido que vem, eu recebi tanto, agora estou recebendo isso por quê? A gente não sabe responder. Então, eu acho que o requerimento conduz em fatos que a gente deve, sim, se ater do conhecimento para a gente poder informar aqueles que precisam do nosso auxílio, da nossa informação, e nós não temos. Em votação. Vereador Alex, justificativa de voto. Senhor presidente, vereador Jaime, parabéns pelo seu requerimento. Também sou servidor público já há 20 anos já. Secretaria de Obras, passei pela saúde também. E, infelizmente, a gente vê que isso daí é uma coisa que vem lá de trás, e vai vindo, e vai vindo. E pode ser, né, vereador, com certeza. E a gente vê que realmente não há uma solução, né? Entra um gestor, sai outro, um joga a culpa para o outro, porque antes era assim, e assim vai continuar. Enquanto realmente essa Casa de Leis não tomar uma posição junto com o Ministério Público, não vai adiantar nada. Nós vamos ficar aqui se degradando aqui entre nós e não vai ser resolvido nada. Essa que é a verdadeira, né? Mas é com certeza favorável ao seu requerimento. Vereador Tiago. Senhor presidente, vereador Jaime, eu vou votar favorável ao seu requerimento, mas eu já digo de antemão que o teu requerimento é um requerimento inócuo, que ele não tem efeito nenhum. O teu requerimento teria efeito depois de 1 ano e meio, quase 2 anos que nós estamos aqui e já temos informação suficiente sobre competências, saber que, por exemplo, abrir um processo civil, um processo de inquérito administrativo, por exemplo, um processo de inquérito civil, não é a nossa função, é a função de um órgão chamado Ministério Público. Seria muito interessante se o senhor, como já disse no seu discurso, falando sobre os processos que deveriam ser abertos, tivesse levado, de fato, nomes, valores lá para o Ministério Público e trazido até essa informação para nós, porque é o Ministério Público que vai poder fazer essa avaliação, digamos assim. E, sobretudo, de uma forma geral, como está o requerimento, porque eu digo que ele é inócuo, porque ele não indica, de fato, qual é o problema. Ele fala em supersalários, mas o que é o supersalário para um servidor que está lá há sei lá quantos anos e outro que tem um pouco menos? Óbvio que o salário deles será diferente. Só para concluir, senhor presidente, quanto à questão dessa produtividade, responsabilidade técnica, nós aqui nessa casa reprovamos um projeto do Ministério Público que mandava cortar produtividade e responsabilidade técnica de todos os servidores, para que se isso fosse corrigido lá e o Ministério Público continua tomando as suas ações. Mas
tem meu voto favorável, mas, como eu disse, seu requerimento, infelizmente, ele é um requerimento inócuo, que não vai ter efeito prático. Até eu desafio o senhor depois a trazer o efeito prático aqui nessa casa, principalmente na tribuna. A gente não vai conseguir ver isso, de fato, da forma como ele está, mas também me coloco à disposição para, quem sabe, a gente mudar ele, e com a lei de acesso à informação, que a televisão tem a possibilidade de utilizar, qualquer pessoa, sem ser vereador, sem ser político ou qualquer outra coisa, tem a possibilidade de utilizar também, através dessa ferramenta, onde qualquer órgão público é obrigado a dar uma resposta, sem ser mediante uma votação, como está hoje aqui, mas me coloco à disposição para ajudá-lo de uma outra forma, para que a gente tenha respostas concretas, efetivas e que nos ajudem, de alguma forma, a identificar qual é, de fato, o problema nesses super salários que até então ainda não estão bem claros. Em votação. Vereador Valdir Leite, justificativa de voto. Eu sempre falo que eu procuro ser o mais justo possível nas minhas votações. E vou votar favorável ao requerimento, apesar de achar aqui, de acreditar que ele carece muito de objetividade. Mas como eu creio que também tenho a certeza, a convicção que não é só no poder público, na iniciativa privada também tem pessoas que exercem a mesma função e um ganha mais do que o outro, às vezes por tempo de serviço, por competência, por grau de interesse e assim por diante. Concordo de maneira plena com o professor Fangueiro quando ele fala da produtividade. Se a gente não tem uma escala de como medir isso, eu nem sei como é que se paga, professor. Para dizer bem a verdade para o senhor, eu tenho essa dúvida desde que eu penso sobre esse assunto. E a gente não vê que também seja um tema que muitos tenham essa preocupação. Porque se a gente for mesmo fazer que nem na iniciativa privada e colocar critérios para pagar essa produtividade, eu não sei se a gente não vai acabar, de alguma forma, acabar baixando o que é pago hoje. Mas votarei favorável sim, até porque eu não creio que exista nenhum tipo de interesse dessa administração em esconder dados ou em prejudicar quem quer que seja. Vereador Luizinho, justificativa de voto. Acho que muito do que foi dito aqui era o que eu ia acabar falando, mas dizer ao vereador Jaime, talvez fatos isolados tenha distorção mesmo, né? Agora, no serviço público tem muito chefia incorporada, né? Tempo de serviço, então dá essa diferença. Agora, peço ao senhor que traga um requerimento com o nome das pessoas que têm essa situação e nós vamos aprovar aqui, né? Porque fica muito chato a gente ficar... O requerimento faltou um pouco mais de objetividade, talvez. Com relação ao portal da transparência, é o mesmo portal da transparência que tem no governo do Estado, que tem no Porto, em qualquer órgão. Está lá o salário bruto. Aparece o salário de todos lá. E quem se sentir prejudicado, tem o todo direito de se defender. Outra coisa, vereador, eu nunca vi, não tem uma semana que o secretário da administração não seja chamado do Ministério Público para esclarecer fatos. Então, o Ministério Público está antenado a essa situação também. Sou a favor. Deu? Aprovado. Em votação. Em votação, prorrogação da sessão por mais 1 hora. Em votação.
Rejeitado. Nada mais a ver tratar. Declaro encerrada a apresentação, marcando a próxima para o dia 16 de agosto de 2018, às 19 horas. Tenham todos uma boa noite.